Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem? Mais um dia, mais uma manhã. Estamos aqui para juntos falarmos da palavra de Deus. E hoje recebendo a Janaína, uma pessoa incrível, maravilhosa, uma pessoa que é líder de louvor, que tem um dom glorioso e maravilhoso para juntos para adorar a Deus. E hoje ela é assim, viu, irmãos? E ela é uma pessoa tem uma experiência gloriosa na área de adoração. E hoje nós gostaríamos de ouvir ela falar sobre adoração. Amém? Amém, bom dia. Eu fico grata por ser chamada para falar de louvor e adoração. Amém. Amo, né? É um ministério que eu amo, é um ministério que eu falo que é do coração de Deus no meu coração, do coração de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, eu costumo falar que a gente tem que passar 24 horas adorando a Deus. 24 horas adorando a Deus para não ser consumido com tanta coisa ruim que a gente está vendo e ouvindo. E isso acaba desanimando a nossa fé. Sim. Né? E eu acho que de início eu queria ler um texto que é muito conhecido, muito conhecido, que é João 4, 23 ao 24. É assim, eu falo que é um versículo chave, né? Fala assim, João 4, do 23, vamos começar do 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois esses são que o Pai o procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto aqui, se a gente for ver o contexto dele, né? Que é da mulher, que dá do poço, que tem aquela disputa, os samaritanos adoram em tal lugar, os judeus adoram em tal monte, em tal templo. Mas uma coisa muito interessante que eu falo desse texto é assim, Deus fala que o Pai é espírito. E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Quer dizer, eu sempre falo assim, se Deus está falando assim para a igreja, ó, igreja, eu preciso que você me adore em espírito e em verdade, existem pessoas no nosso meio, quando eu digo nosso meio no geralzão, que não adoram o Pai em espírito e em verdade. E às vezes não é nem um espírito maligno, né? Porque às vezes as pessoas têm a mania de, eu falo, de endemonizar a coisa. Não é, às vezes a pessoa vem atribulada para a igreja, ou sai de casa com um problema, e a cabeça dela está em outro lugar. O corpo está aqui presente, mas a cabeça está longe. E aí na hora que você vai falar, na hora daquele mover, na hora do louvor, começa o louvor e a adoração, eu costumo dizer que a gente que está em cima do púlpito é uma coisa de louco. Porque você olha a expressão das pessoas na igreja e você fala assim, nossa, tem gente que está voando. Tá em outro lugar. Em tá outro aqui. lugar. Não tá aqui. Por isso que eu falo que eu brinco que eu fecho o olho para não. Eu fecho o olho e entro em outro lugar. Mas o que acontece? A gente tem que entender que a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com ninguém, nem com problemas, nem com dívidas, nem com conta, nem com emprego, desemprego, nem com, sei lá, a luz que ficou acesa, que você veio para cá, não. Nem com a dor, na verdade. Deus quer que a gente tenha uma entrega total para Ele. Uma entrega genuína, uma entrega verdadeira. Independente de como você está. E eu acho que um dos conceitos básicos é a gente entender que tem diferença entre louvor e adoração. Sim. O louvor, a gente pode louvar qualquer coisa. Pode cantar, né? Porque as pessoas entendem que a adoração está relacionada ao cantar. Sim. E a adoração ela não está relacionada ao cantar. Só ao cantar. É uma das formas de adoração. Sim.
Existem várias formas de adoração. Você negar alguma coisa que você gosta muito É uma adoração. é uma adoração, né? Você ter tempo de ler a palavra e falar a palavra, eu falo que a gente tem que se ouvir falando a palavra, é uma adoração. Quando você está orando, é uma adoração. Então é isso que as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, a adoração é só eu estar na igreja louvando a Deus, erguendo as mãos. Não, não é só isso. É uma vida de adoração. E quando você tem essa constância dessa vida de adoração, quando você vem para a reunião congregacional, que a Bíblia fala que a gente tem que congregar mesmo, se torna mais fácil a gente entrar no mundo espiritual. Se torna mais fácil a gente conseguir o favor de Deus naquele momento. Porque você já vem lá da semana inteira, do dia todo, adorando a Deus, buscando a Deus de uma forma ou de outra. Então quando você vem para a igreja, se torna fácil. Se torna fácil. Fazer isso. Você abrir os seus lábios e adorar. Eu sempre falo também que assim, qual é a primícia da sua adoração que você vem entregar para Deus? Porque eu falo que é muito engraçado. Você passa na frente, você está andando na rua, você passa na frente da casa, você já sabe que é de crente. Sim. O som tá alto, a pessoa tá lá cantando, louvando e vai, não sei o quê. Aí parece que quando vem para a igreja, a pessoa se reprime. Ela se fecha, né? Eu acho que, não sei. Fica com vergonha? Parece que tem vergonha do que as pessoas que estão ao seu redor, ao lado, vai pensar e vai falar. Mas não é assim. Porque assim, se fosse um jogo de futebol, a pessoa veio aqui para assistir um jogo de futebol. Aí tem um telão imenso ali em cima do público. Então, como vamos supor, vamos colocar da Copa, que a Copa é mais misto, né? As mulheradas entendem um pouco mais e tal. Quando é jogo da Copa, a gente põe camiseta, põe faixa, e pinta a rua, coloca coisa na casa, e aí grita, pula e não sei o quê. Tem aquelas buzinas, né? A buzina, a vuvuzela lá, aquela coisa arada, e faz barulho, não sei o quê. Quando a gente vem para a igreja, a gente não tem esse mesmo entusiasmo. O Salmo 100, né? Salmo 100. Entendeu? Chegai-vos diante da presença do Senhor com alegria. Né? Parece que vem, eu entendo que a Bíblia fala que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria. Sim, verdade. A gente consegue entender isso, mas eu não consigo entender isso. Se fosse um jogo, um churrasco, a pessoa tá lá empolgada, né? Quando a gente vem para a igreja, a pessoa se reprime, fica quieta. Até a gente pode pensar assim, porque Janaína, é uma reunião congregacional, né? Sim. Então tem a reverência. Concordo, né? Tem reverência a Deus, né? Tem tudo uma liturgia, tem tudo que seguir, uma sequência, tudo. Mas aquela entrega, eu creio que Deus olha assim naquele momento, ele fica esperando, sabe? Aquela entrega, aquela coisa de olhar para a igreja e falar assim, nossa, a igreja está me adorando mesmo. Então eu vou abrir os céus e vou derramar ali. É isso mesmo. Porque o louvor está subindo como incenso, como aroma. A gente tem na Bíblia, se a gente fosse falar, estudar mesmo louvor e adoração, a gente tem vários adoradores na Bíblia. Sim, temos. Vários. Mas os mais conhecidos, Abraão, né? Que fez uma oferta de adoração, Sim. que foi Isaac. Eu acredito que foi uma das primeiras que relata na Bíblia. Aí a gente tem Moisés, né? Moisés falando, bendizendo ao povo ali, né? A gente tem Davi, né? A gente tem os Salmos, que aí nos Salmos, né? E uma diferença entre Davi, Moisés e Abraão já ele dançava, irmãos, ele cantava, ele pulava, Vocês veem que a adoração não tem só a ver com aquele momento que é cânticos espirituais, a gente chama de cânticos espirituais, aqueles cânticos mais, você fica mais centralizado, mais centrado. Não tem nada a ver, irmãos. Quando nós falamos de adoração a Deus, Deus quer entrega, é o que ela está falando, quer entrega, tá?
A gente está falando de Davi. Davi tinha ido para uma batalha, venceu a batalha, ele estava tão feliz que ele veio pulando, soltando, e até as pessoas falavam assim, mas você é o rei, como você vai fazer isso? Né? E não, ele estava ali realmente se entregando a Deus, era a forma que ele estava, Né? pulando, saltando, a Miriam com o pandeiro. Então assim, a gente tem diversas formas, é lógico que você não vai chegar aqui na igreja, mas depende também, né? Eu costumo falar assim, se Deus mandar fazer, tem que fazer. Entendeu? Porque Deus cobra depois. Mas se você chegar no seu momento de entrega ali a Deus, de adoração, que você está cantando a Deus, bendizendo a Ele, em espírito e em verdade, e Deus fala, chora, dobra o seu joelho, erga as suas mãos. Porque eu acho que tem que ser muito da pessoa. Eu não sou muito a favor de você ficar assim, pega a mão, bate palma. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há liberdade. Não é libertinagem, viu, irmãos? Mas é liberdade. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo toca no teu coração para você fazer, você tem liberdade para fazer. É isso, né? E assim, a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, assim, você está cheio de problema e você vem, você se entrega, Deus vai olhar ali e vai falar assim, nossa, o coração dela está quebrantado, o coração dela está de entrega, independente do que for, ela está ali. Deus vai abençoar. Deus vai abrir as janelas dos céus. Eu sempre falo isso. Sim. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai ali te dar força para você estar passando por tudo aquilo. Tá passando por toda a tribulação, né? Sim. Se você está cansado, sobrecarregado, a Bíblia fala, se você está cansado, sobrecarregado, Deus vai aliviar. Amém. Ele vai carregar para Ele todo o jugo. A gente que tem a mania de carregar o jugo. E depois que a gente não está aguentando mais, que a gente entrega para Deus. E é isso que atrapalha muitas das vezes, porque eu entendo, é difícil o pai de família, vamos supor. A gente tem aqui na nossa igreja muitas famílias. Sim. E é difícil, às vezes, um pai de família que está passando muita dificuldade, principalmente quando ele é ali, realmente ele exerce o papel de varão, de sacerdote do lar. Então ele está cheio de problema, ele vem aqui buscando um refrigério. E às vezes ele não consegue quebrar isso, né? Desvincular isso. Porque ele lembra, nossa, segunda-feira, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar isso. Tá faltando arroz, só tá para hoje. Eu entendo isso, que é difícil. Mas é nesses momentos que Deus olha e Deus fala, eis aqui meu servo. Ele está me adorando realmente em espírito e verdade. Ele está me colocando como prioridade. Amém. Né? E é uma coisa assim, eu sempre falo que é um exercício. Eu tô falando, mas assim, veio pra mim isso. Porque é um exercício. É um exercício. Né? A gente tem que exercitar essa nossa adoração todos os dias. É um exercício, inclusive, da fé, né? Da fé, principalmente. Da nossa fé. Né? Porque senão você não consegue. E o importante, irmãos, é isso aí, ó. Nós falamos exercício, a gente não está falando exercício de adoração. Quando você exercita a sua fé, você adora melhor. Vocês veem Jó, né? Jó, naquele momento de tribulação dele, de perda. Vocês imaginam o pai saber que os filhos morreram? Não é difícil, é muito difícil. Qualquer pessoa desmonta na hora. E ele adorou o Senhor. Ele adorou, ele reconheceu que ele está na dependência de Deus. Então, nós temos que adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Sim, porque é isso que Deus quer, né? Buscar verdadeiros adoradores. A gente quer ver muito mover, né? A gente quer ver muito mover. Só que tem que partir de nós. Eu sempre falo isso. Independe de quem está aqui na frente conduzindo o louvor ou aonde você for. A adoração ela é individual. Ela é um canal. Pega isso para você. A adoração é individual. Às vezes
Está todo mundo na igreja. E às vezes só tem um adorador. Deus está olhando, irmãos. Deus está vendo. Deus está colhendo. Deus está olhando ali para aquele momento que é você e Deus. É você e Deus. Não é você e quem está do seu lado. Não é você e eu já passei por experiências que não é na nossa igreja, pelo amor de Deus. Mas assim, Deus me levou num deserto de 1 ano que eu fiquei sentada no banco e eu não subia para o grupo de louvor. Porque tinha uma pessoa do grupo de louvor que ela escutou comigo. Então, tipo assim, você não canta. Ela falou na minha cara isso, você não canta, você precisa fazer aula de canto, você não sei o que, não sei o que. E eu quieta, eu falo que eu aprendi a unção da ovelha muda. Humilhar. Sofreu humilhação. Eu falava assim, eu pedia pra Deus a unção da ovelha muda. Eu falei assim, Deus me dá a unção da ovelha muda, porque a gente era tão estourada, mas era tão estourada. E Deus me deu. Aí eu fiquei 1 ano nessa igreja. E eu falava assim, eu sentava no fundo. Eu falava assim, Deus, eu tô aqui. O Senhor tá me chamando, o Senhor tá usando pessoas, e Deus usava a vida do pastor. Eu estava na congregação naquela época. O pastor vinha no meio do púlpito, trazia a palavra para mim, usava a vida de outras pessoas para trazer palavras para mim. Eu falava assim, Deus, eu não estou entendendo, pai. Eu estou aqui. Aí, quando Deus se preparou para mim vir para o Jardim Progresso, que eu voltei novamente para o grupo de louvor, eu falei assim, Deus, eu vou dar para o Senhor o melhor que há em mim. Amém. Eu vou dar para o Senhor o melhor que há em mim, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar condizendo com aquilo que eu acredito e creio. Porque eu passei nesse deserto, eu vi coisas, eu falava assim, como que pode, gente? E eu tô errada. No mesmo momento que eu estava passando tudo aquilo, sendo humilhada, não sei o que, eu falava assim, eu tinha um entendimento que eu estava errada. Porque eu falava assim, eu não posso vir na igreja, ficar olhando e falar assim, nossa, meu fulano tá fazendo isso. Lá em cima do ponto. E eu no banco. Ciclano tá fazendo aquilo. Mas como que eu não canto se a pessoa não tá cantando o ano inteiro fora do tom? Não sei o que. Então eu tava murmurando. E não tava deixando Deus tratar. Porque na verdade eu não tava querendo ouvir o tratamento de Deus. Porque eu falei assim, como que eu vou escutar isso? Eu não canto? Como assim? E não é isso que Deus busca. Porque eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente, a harpa de Davi não era afinada. A harpa de Davi, as cordas dela eram feitas de couro, de pele. Vocês verem. E Deus recebia a adoração dele. Então não é isso que Deus está procurando. Não é aquela pessoa que tem aquele vozeirão. Né? Não. Deus está procurando a sinceridade do coração. Amém. Deus está procurando realmente que você está o adorando em espírito e em verdade. Tendo uma vida de adoração todos os dias. Louvando a Deus por todas as coisas. Os mínimos detalhes. A gente agradece a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E eu queria deixar uma frase, que a Xia está terminando o tempo, que é assim, que eu achei tremenda. A adoração, ela tem que ser genuína, sincera. O louvor tem que ser com o coração quebrantado e contrito. Amém? Veja essa palavra. Ela falou uma palavra que é entrega. Se entrega durante a sua adoração, durante o seu louvor, durante os momentos que você está na presença de Deus. Se entrega sem reserva. Amém? Deus precisa disso. Vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, nós te Jesus. louvamos e te agradecemos, Senhor. Te damos graças, Senhor, Aleluia. por Senhor ser lâmpada para os nossos pés, luz para Sim. os nossos caminhos, Senhor. Por todo entendimento que o Senhor tem trazido aos nossos corações, nós te agradecemos, Senhor. Glória a Que o Deus. Senhor possa sondar, Senhor, os nossos corações, ó Pai, e Sim, realmente Senhor. encontrar verdadeiros adoradores, ó Pai. Que possamos ter uma real entrega diante da Tua Sim, presença, Pai. Senhor. Te agradecer, ó Pai amado. Sim, Por tudo que o Senhor Jesus. tem feito, por tudo que o Senhor é por nós, por todos os cuidados que o Senhor tem de todos os dias. Nós te agradecemos por esse domingo e te louvamos pela vida do Carlinhos, do pastor Carlinhos, que tem nos abençoado com esses Aleluia. temas, essas palavras, Pai, que vem edificando os nossos corações.
Quero te agradecer, Senhor, por esse domingo. Que ele seja Sim, Jesus. abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus abençoe. Tenha um excelente dia, um excelente domingo, na presença gloriosa e maravilhosa do nosso Deus. Sorrisão no rosto e vamos adorar ao Senhor.